Muy buenas noches para ustedes, ¿verdad? Boa noite a todos. Bien, pensé esta plática Pensei nessa conversa antes de tomar el retiro con Subhuti, del cual regresé este domingo pasado. antes de voltar do retiro com Subhuti, que eu voltei no final de semana passado. Y me parece muy auspicioso Me parece muito curioso el hecho de pensar en estas 4 formas na forma de pensar, nas 4 formas, né? Na de maneira de pensar nas aproximar, 4 formas, de aproximar la práctica, de aproximar a prática, porque en realidad lo que estoy haciendo porque na verdade o que eu estou fazendo es tomando otra forma del sistema de vida espiritual de Bante. é transformar de outra, é trazer de outra forma o sistema de aprendizado de onde? Perdão? De Sangharakshita, la De vida, sang, el sistema de disciplina espiritual de Sangharakshita. do sistema de disciplina de Sangarashta. Entonces no es nada nuevo, seguramente ya lo conoces. Não é nada novo, mas certamente você conhece. Pero quiero mostrártelo a partir de lo que yo he estado haciendo en los últimos años. Mas é o que eu gostaria de trazer, o que eu venho fazendo nos últimos anos, Que es a partir de enfocarme mucho en la atención plena, mindfulness para ser preciso. que é para focada muito em mindfulness, em atenção plena, Y a la vez en la práctica de la yoga, de la disciplina de yoga. e ao mesmo tempo na prática da disciplina da yoga. Como introducción podría comentarte la posibilidad del cambio y la transformación inherente en la mente. Como primeiro passo, como primeiro momento, eu gostaria de colocar a questão da transformação na mente. Y esto lo menciono porque es desde esta transformación donde queremos avanzar. Isso porque é a transformação na qual nós queremos avançar. Tenía un alumno que tuvo una embolia cerebral. Eu tive um aluno que teve embolia cerebral Y llegaba a la sesión muy convencido de que no podía mover su brazo. e chegava na sessão muito convencido de que ele não ia conseguir mexer, que ele não conseguia mexer o seu braço. Yo llegaba con una pelota, llegaba con una cobija, con un cinturón, con muchos props. Eu chegava com uma bola, chegava com um cinto, chegava com muitos instrumentos. Trataba de ponerle ejercicios apropiados para recuperar su movilidad. Eu tentava trazer exercícios apropriados para ele tentar recuperar a mobilidade, Pero él insistía en que no podía. mas ele insistia que não conseguia. En cambio, mi madre ya falleció, pero mi madre tuvo una operación fuerte, rasparon el cerebro. No entanto, a minha mãe, ela teve uma cirurgia muito profunda, ela teve que, o cérebro dela foi raspado, Y perdió la movilidad de todo su lado derecho. e ela perdeu a mobilidade de todo o lado direito. Pero ella estaba convencida de que la iba a recuperar. Mas estava convencida de que ela ia recuperar. No fue sencillo, no la recuperó al 100%. Não foi simples, não recuperou 100%. Pero volvió a caminar. Voltou a caminhar. Y volvió a mover su brazo, su mano. E voltou a movimentar o seu braço e a sua mão. Y eso es algo que a mí me impresiona mucho, el poder de la mente. E isso é algo que me impressiona muito, o poder da mente. Fíjate los dos casos. Olhe para os dois casos. Los dos convencidos de los resultados que iban a tener. Os dois convencidos do resultado que iam ter. Mi mamá no es budista, no era budista.
Minha mãe não era budista. Y nosotros, sabiendo esto, E sabendo disso, tenemos la posibilidad de esta transformación, ¿saben? temos a possibilidade dessa transformação. Y partimos de esta base. E partimos dessa base. La primera aproximación, entonces, A primeira aproximação, então, es mirarla desde la atención misma, é olhá-la da atenção, da autoatenção. a veces la mindfulness, la atención plena, Às vezes a mindfulness, a atenção plena, solamente se ve desde el aspecto del presente, sati o smriti. simplesmente te vê no momento presente, sati. Es, por supuesto que es muy válido esta aproximación, É uma aproximação muito válida, sobre todo cuando estás muy ansiosa por lo que puede venir al futuro, ansioso, principalmente em estados de ansiedade, de o que vai acontecer no futuro, o resentido, deprimido del pasado. ou ressentido, deprimido por conta do passado. Te reubicas en el presente mismo Você volta e se coloca no presente. y te permite un descanso muy significativo. O que te permite um descanso muito significativo. Pero no se agota en lo que puedes vivir en Kaya o Rupa y Vedana. Mas ele não acaba em si no que pode ser em Kapa, Ruta e Vedana, Porque es importante saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. porque é muito importante saber de onde viemos e para onde vamos. El autoconocimiento nos permite O autoconhecimento nos permite refinar esta práctica de mindfulness refinar essa prática de mindfulness a partir de Sampayana o Samprayana. a partir de Sampayana. Entendiendo esto, ¿cómo tengo la conciencia? Y hay 5 formas en las que podemos aproximarla. Entendendo que tem algumas formas que podem ser aproximadas, são 5 formas de aproximação. La conciencia funcional, A consciência funcional, de modo, de modo, de propósito, de propósito, de práctica de prática y de la realidad misma. e da realidade, da mesma realidade. Si nos hacemos conscientes de estos aspectos que nos dan continuidad en el tiempo, Se tomamos consciência desses meios que nos transformam, nos permite no solo vivir el presente más el presente más el presente más el presente, nos permite viver no presente, mais o presente, mais o presente. sino la conciencia en el tiempo. A consciência no tempo. Esto es, confiar en que la mente puede cambiar. Isso é confiar que a mente pode mudar. Desde ser muy atento a cómo te relacionas con los demás, Desde ser muito atento à forma como você se relaciona com os demais, por supuesto contigo mismo, com você mesmo, hasta avanzar a contactar con la iluminación, ¿no? Con la realidad. até avançando no sentido da iluminação. Y por el otro lado está el sentido de apramada mismo, es otro aspecto de mindfulness. E por outro lado, em outro sentido está o sentido de apramada, de mindfulness. Desde dónde estás tomando la práctica, ¿sabes? Hábil o torpemente. De onde você está tomando a prática, seja hábil, seja não hábil. Y este aspecto E esse aspecto es la práctica ética en sí misma.
É a prática ética em si mesma. Nos ayuda no solo ¿sabes?, conectar con nuestros círculos cercanos, Nos ajuda a nos conectar com os nossos círculos próximos, sino hacer nuestra contribución, por pequeña que sea, inclusive também fazer a nossa contribuição, por pequena que seja, al cambio de la sociedad misma. para uma transformação da sociedade. Por lo tanto, tenemos que tomar en cuenta no nada más atención plena, mindfulness, No entanto, temos que tomar atenção, não somente a atenção plena, mindfulness, sino la compasión. mas também na compaixão. No sé si han tenido oportunidad de leer a Sangharakshita. Não sei se tiveram oportunidade de ler a Sangharakshita, que menciona estos aspectos del universo que resuenan en nosotros, que colocam esses efeitos do universo que ressoam em nós y que nos hacen resonar con el universo mismo, es como de los dos sentidos. e que nos fazem ressoar com o universo já, nos dois sentidos. Esta es la compasión. Essa é a compaixão. Está dentro de nosotros porque la podemos reconocer afuera. Está dentro de nós porque podemos reconhecê-la fora. Y como es una capacidad que se puede entrenar, al igual que mindfulness, E como é uma capacidade que pode ser treinada, assim como mindfulness, también hace que nuestra transformación de mente sea incluso más efectiva. e faz com que a nossa transformação de mente seja, inclusive, mais efetiva, mais eficaz. Es la capacidad como la capacidad del lenguaje. É como a capacidade da linguagem. Dependiendo de la cultura en la que nazcas, aprenderás el idioma materno, ¿sabes? Dependendo da cultura onde você vem, você vai aprender a língua materna. Si las condiciones están presentes, la compasión puede florecer. Se as condições são favoráveis, a compaixão pode florescer. Pero eso no implica que nunca van a poder aprender español. Mas isso não significa que nunca vão poder aprender espanhol. Como si nunca pudieran aprender compasión. Como se nunca pudessem aprender compaixão. La compasión se trabaja. A compaixão precisa de trabalho. Y un aspecto importante E um aspecto muito importante es saber que es un estado mental positivo. saber que é um estado mental positivo. No es nada más empatizar o tirarte al drama cuando alguien está en sufrimiento. Não é entrar em empatia ou até tristeza, né, quando alguém está em sofrimento. Sino la posibilidad de elevar E senão a possibilidade de elevar tus acciones para corresponder a este sufrimiento. suas ações no sentido de contribuir com esse sofrimento. Y fíjate qué bonito se interconectan tanto mindfulness como la compasión. E veja que bonito, a compaixão e mindfulness se interconectam. Si tú empiezas a entrenarte solo en buscar tu mente clara, Se você busca o treino para trazer tua mente clara, podría ser claramente ofensivo. poderia ser claramente ofensivo. Y te sales de la alta conciencia, de la transformación del corazón. E você sai da alta consciência, né, do sentido da evolução da alta consciência e da expansão do coração. Sampayana y Apramada hacen su contacto en compasión, en karuna. Sampayana e Apramada fazem sua interligação em Karuna. Te recuerdan que la práctica está apuntando a moverte hacia mayor compasión al mundo. Elas mostram que a transformação é maior e caminham juntas para a transformação do mundo.
Incluso hay estos estudios, interesantes estudios, Inclusive tem esses interessantes estudos que comprueban cómo las prácticas como Metta Bhavana, Karuna Bhavana, que comprovam como Metta Bhavana, Karuna Bhavana, hacen un cambio mucho más duradero y eficaz en la mente, en el cerebro mismo, fazem uma transformação importante no cérebro e na mente, que lo que puede hacer atención plena. que é o que pode ser atenção plena. Cuando lo dejas separado, ¿no? Cuando no consideras que son y que se practican juntos. Quando você mantém as práticas separadas e não entendendo que elas funcionam juntas. Esto hace también expandir la conciencia. Isso também faz a expansão da consciência. Hay un momento, no sé cómo lo vivieron ustedes, Tem um momento, não sei como vocês viveram isso, en los que te encuentras con las prácticas budistas onde você se encontra com as práticas budistas y todo lo quieres para ti, ¿no? e você quer tudo para você. Que yo cambie, que esté mejor, que esté en paz, que todo para mí. Que eu melhore, que eu fique em paz, tudo para mim. Pero la compasión te impulsa a ir hacia afuera. Mas a compaixão te dá impulso para ir para fora. Y no para mejoría de tu familia o tus hijos o tus círculos cercanos. E não para a melhoria da tua família, dos teus filhos, do seu círculo mais próximo. Sino rebasar esas limitaciones. Senão avançar e ir além dessas limitações. Por supuesto que tenemos preferencia, nos sentimos igual cuando muere mamá mía que mamá de quién sabe quién. Com certeza a gente sente sintonia quando morre a minha mãe, morre a mãe de uma amiga. Pero hay posibilidad de entrenarse. Mas também existe a possibilidade de treinar con estas etapas de Metta Bhavana, com essas etapas de Metta Bhavana, para que cada vez la brecha entre lo que sucede allá y lo que sucede aquí en cortito. O que sucede, né, a entrada da brecha do que sucede lá fora e o que sucede aqui no mundo pequeno. Se vaya disminuyendo. Para ir diminuindo. Y empecemos a saborear la interconexión. E comecemos a saborear a conexão. A veces, sobre todo cuando estamos muy confusos, muy dentro de alguna situación problemática. Às vezes, quando estamos confusos ou dentro de uma situação muito problemática, no alcanzamos a ver lo que nosotros estamos haciendo para contribuir. Não sabemos exatamente o que nós estamos fazendo para contribuir en este mismo problema. Nesse mesmo problema. Sin embargo, al vivir la interconexión, no entanto, ao viver a interconexão, por supuesto que en ese momento tomas responsabilidad de lo que está sucediendo. Você com certeza toma responsabilidade do que está sucedendo. Y haces acciones correspondientes. E passa a fazer ações correspondentes. Entonces, dejamos de culpar a los demás. Então, deixamos de culpar os demais. Y somos más, pues sí, atentos a cómo movernos en nuestras relaciones. E passamos a ficar mais atentos ao que acontece em nossas relações. De hecho, hubo una, digamos, una investigación muy interesante que quiero contarles. Gostaria de contar uma investigação muito importante. Hicieron grupos de aprendizaje en escuelas públicas de Estados Unidos.
Fizeram ensinos em escolas públicas de aprendizagem, grupos de control grupos de controle y grupos que no estaban practicando e grupos que não estavam praticando, tanto Meta como Karuna Bhavna, como en su forma conocida, como la practicamos en Triratna. na prática de Triatna, tanto Metta Bhavana quanto Karuna Bhavana. Resulta que las maestras en estas escuelas E acontece que as professoras dessas escolas tenían un interés particular por ciertos alumnos. tinham interesses particulares por alguns alunos, por determinados alunos. Por supuesto, había sus alumnos difíciles, Com certeza estavam os alunos difíceis, pero estaban los alumnos evidentemente neutrales. mas estavam também os alunos evidentemente neutros. Al paso del tiempo y estas prácticas, Com o passar do tempo e essas práticas, los chicos empezaron a recibir de forma mucho más equitativa as crianças passaram a receber de forma mais igual la atención de su maestra. a atenção da sua professora. Es muy sorprendente, hicieron un follow-up, un estudio de seguimiento, Foi surpreendente, eles fizeram um trabalho de follow-up, né, de controle mais adiante e estenderam. y a los 6 meses se dieron cuenta que estas mujeres E 6 meses depois, eles se deram conta que essas mulheres seguían poniendo atención a su grupo más, ¿sabes? Como más conciencia. colocavam sua dedicação e sua atenção num grupo maior, mais, né, mais inteiro. Así de sólida y fuerte es la transformación, ¿no? Assim de sólida e forte é essa transformação. Este tipo de parteaguas en nuestros caídas de 20, ay, no sé si eso es muy... Esta parte, ¿no? O sea, de tanto hacer, ¿no? De tanto intentar, en ese sentido. Sí, como una percatación ¿sabes? Como antes la conciencia estaba de un modo y hizo un movimiento para entrar a otra dimensión, ¿no? Então, uma mudança completa de atenção, ou seja, o tempo todo sendo feito, as professoras tendo uma atitude sempre igual, passaram a ter uma total transformação e mudança nessa atitude. Sí, por supuesto, tendremos diferentes situaciones en la vida. Com certeza teremos diferentes situações em nossas vidas. Pero desde esta base, desde una base de compasión, mas desde uma base de compaixão, nuestra respuesta va a ser otra. Nossas respostas serão outras. Mayor interés. Maior interesse. Menos tomárselo personal. Menos tomar tudo no lado pessoal. Y nos lleva como a la tercera de las aproximaciones que les quiero platicar. E chegamos na terceira aproximação que eu quero falar. Que es la introspección, el autoconocimiento. Que é a introspecção, o autoconhecimento. Y a esto me refiero, por supuesto. E a isso me refiro com certeza. Llevar la atención. Trazer a atenção mais perto. ¿Qué está pasando en mi mente, en mi corazón? O que está acontecendo na minha mente, no meu coração. Por lo cual necesitas parar. E com isso significa que você precisa parar. No tener tantos estímulos. Não ter tantos estímulos. Ir en contra de lo que te recomienda el mundo actual. Ir contra o que te recomenda o mundo atual. De manera que puedas verte con compasión. De maneira que você possa se ver com compaixão.
y decidas qué es lo que necesitas cambiar. E decidir o que você precisa mudar O fortalecer. ou fortalecer. O simplemente erradicar, ¿no? Ahí son los 4 esfuerzos. Ou simplesmente eliminar. Aí são os 4 esforços. Si tienes una práctica espiritual, E você tem uma prática espiritual. necesitas casi de entrada Você precisa, de primeira, de pronto, tener el tiempo para llevarla a cabo. ter o tempo para dar sequência. Sin tanta input, sin tanto estímulo todo el tiempo. Sem tantos estímulos o tempo todo. No sé cómo sea en Brasil, pero en México Não sei como é no Brasil, mas no México tenemos nuestra situación económica que hay que responder, ¿sabes? temos uma situação econômica que precisa ser alavancada, né? Precisa acontecer. Y esa es una de las cosas que nos igual ponen obstáculos en el camino. E isso é algo que acaba nos colocando obstáculos no caminho. Pero Mas la nuestra no es la meta del éxito profesional. acaba não sendo a meta profissional O ser millonarios o no, ¿sabes? ou ser milionários ou não, sabe? Sino transformar la mente. Senão transformar a mente. Y eso implica renuncia E isso implica em renúncia. y autoconocimiento para saber qué tan dispuesto estás. E autoconhecimento para saber quanto você está preparado e disposto. Para entrar o no entrar en el reto, ¿no? Para entrar ou não nessa situação. Cuando estamos hablando del autoconocimiento, Quando falamos do autoconhecimento, está el amigo espiritual que te ayudará está um amigo espiritual que vai te ajudar a darte una redirección de tu creencia de ti mismo. a dar uma redireção na crença que você tem sobre você mesmo. Acabo de venir de platicar con una amiga Acabo de vir de uma conversa com uma amiga y ella estaba convencida e ela estava convencida de su punto de vista. do seu ponto de vista. La situación, más o menos, A situação, mais ou menos, era que ella quería poner las flores en el recinto, ela queria colocar as flores no espaço, pero solamente quería colocar las flores, mas ela só queria colocar as flores, no las telas, no los cuenquitos, no las velas. não queria colocar mais nada. As velas, os panos, nada mais. Y fue muy bonito E foi muito bonito ayudarle a comprender ajudá-la a compreender que incluso ir más allá de lo que ella consideraba generoso, ir além e um pouco mais adiante do que ela considerava generoso, le ayudaba a ella a ajudava a ela mesma, a ir más allá de sus gustos y disgustos, a ir mais além dos seus gostos e desgostos, o estar poniendo condiciones al momento de yo pongo, pero nada más las flores. ou colocando condições de eu vou aqui, mas eu coloco só as flores. O incluso lo que le condicionaban a ella las dharmacharinis. O que a condicionavam, né, as dharmacharinis.
Sí, María, pero también tienes que poner las telas. Sim, Maria, mas também coloque os panos. A donde quiero llegar Onde quero chegar es que también podemos confundirnos en la vida espiritual é que também podemos nos confundir na vida espiritual. encontraremos aspectos solamente placenteros, védanas placenteras, Encontraremos Vedanas e encontraremos momentos de prazer o estados mentales hábiles. ou estados mentais hábeis. Y cuando te encuentras con que no, E quando você percebe com que não é assim, con que incluso en el ambiente de la sangha com que, inclusive, no ambiente da sanga, hay estados mentales negativos y védanas desagradables, existem estados mentais negativos e Vedanas desagradáveis. ¿cómo vas a prepararte Como você vai para se lidiar, preparar para para alinhar lidiar con isso? esa situación? Como você fará para lidar com essa situação? Si tu introspección Se a sua introspecção solo se enfoca só se enfoca en lo positivo, hábil, vedana placentero, no positivo, no hábil, no Vedana prazeroso, cuando te encuentras con lo contrario, quando você se encontra com o contrário, puede haber un choque muy fuerte, ¿no? Una pode, actividad. pode haver um choque grande nessa atividade, nessa situação. Y aquí está la enseñanza de Sangharakshita, otros maestros también. E aqui está o aprendizado de Sangharashta e outros mestres. Como el espacio que hay entre Vedana Como o espaço que está entre Vedana y la interpretación misma e a interpretação te puede dar ese respiro pode te dar esse respiro, para quedarte você ficar con la vivencia que sea hábil, deshábil, placentera, no placentera. com a vivência hábil, deshábil, não, ou não hábil, prazerosa, desprazerosa. Y es hermoso empezar a practicar desde aquí. E é maravilhoso começar a praticar daqui. ¿Cuáles son por ejemplo, Por exemplo, cuáles son las emociones que yo no estoy dispuesta a aceptar y luego las expulso? quais são as emoções que eu não estou disposta a aceitar e rapidamente eu as expulso? Esto ya es como empiezo a sentir el enojo y ya está el grito. É como se eu começo a ficar bravo e já expulso. Pero igual, ¿no? Puede ser con la tristeza, ¿no? Que no te permitas vivir la tristeza. E também pode ser com a tristeza, você não se permite viver com a tristeza. Y tu respuesta sea una hiperactividad hacia. E a sua resposta é uma hiperatividade, sair fazendo. Y esta forma de irte conociendo, E essa forma de você ir se conhecendo, quedarse con la emoción, quedarse con la vedana, quedarse con el pensamiento, ficar com a emoção, ficar com Vedana, ficar com a sensação, y ayudarte a expresarla mejor hacia afuera. e ajudar-te a se expressar melhor para fora. Considerando que tus acciones van a afectar y tener, ¿sabes?, consecuencias en ti y en los demás. Considerando que as suas ações vão ter consequências em você e nos demais. Sí. Entonces, la cuarta aproximación es el propósito. Então, a quarta aproximação ao propósito. Ya va más allá de lo que yo quiero para mi bienestar y mi paz y mi contento y mi meditación y mi recinto bonito y perdón. E vai muito além do que é tudo para mim. A minha meditação,
as minhas coisas, o meu altar. Por supuesto que en un momento hay que hacer mucho trabajo interno. Com certeza, é importante fazer um trabalho, existe um trabalho interno muito a ser feito. Con el propósito y la dirección del altruismo. Com o propósito e a direção do altruísmo. Es hacia afuera donde la vida toma sentido. É fora que a vida faz sentido. Hicieron esta investigación, yo y mis investigaciones. Fizeram um novo estudo. Este estaba en relación a lo que llamaba la atención a los chicos en los años 70. Essa está relacionada ao que chamava a atenção das crianças nos anos 70. Y estos muchachos, nuestros padres de algunos de nosotros, E esses jovens, provavelmente pais nossos, né? querían ser médicos, abogados, querían cambiar el mundo, querían hacer un bien para el mundo. Queriam ser médicos, queriam ser advogados, queriam mudar o mundo. Ahora hacen esa misma encuesta a los pequeños de estas edades actuales. E agora fazem essas mesmas perguntas a esses jovens, só que hoje, na idade atual, no tempo atual, Y contestan para ser ricos. e respondem que querem ser ricos. Es muy limitado, muy triste. É muito limitado, muito triste. Muy poco visionario. Pouco visionário. Nosotros, Sangha Brasil, Nós, assim por dizer, estamos haciendo, ¿sabes? La siembra para los que vienen después de nosotros. nós estamos semeando para os que vêm depois de nós. Que tengan cada vez más cerca el Dharma. Que tenham cada vez mais certo o Dharma. Que tengan de dónde tomar, ¿sabes? Dirección en sus vidas. Que tenham de onde tomar direção para suas vidas. Que se inspiren no nada más del Buda, sino de Budas y Bodhisattvas. Que se inspirem além do Buda, mas do Buda e dos Bodhisattvas. Para hacer ese puente hacia lo trascendental. Para fazer uma ponte até o transcendental. Es un mundo rico e infinito, misterioso. É um mundo rico, misterioso. Si nosotros enfocamos nuestra práctica de mindfulness, de la compasión, de la introspección con ese propósito. Se a gente foca nossa mente de mindfulness, de atenção, compaixão, nesse propósito, Lo llevamos hacia eso trascendental. levamos hacia isso, ao transcendental. Qué riqueza, qué simbólico, qué riqueza espiritual. Que riqueza, que simbólico. Essa parte e esse crescimento espiritual. Nos vamos a encontrar con un mundo fascinante. Vamos nos encontrar com um mundo fascinante. Que podemos dejar a las generaciones venideras. Que podemos deixar para as gerações futuras. Entonces, então, si te das cuenta, esta etapa de integración, você percebe nessa etapa de integração? pues la hacemos con mindfulness. Pois a fazemos com mindfulness. La etapa de emoción positiva. A etapa da emoção positiva. Nos acercamos a partir de la compasión. Nos aproximamos a partir da compaixão. Esta etapa de muerte espiritual. Essa etapa de morte espiritual. Es nuestra introspección continua. É a nossa introspecção contínua. Y el renacimiento espiritual. E o renascimento espiritual. Es ese empuje hacia lo trascendental. É essa
expulsão, né, essa energia do transcendental. Que no se practican aislados, ¿verdad? E que não são praticados isolados. Están súper tejiditos. Estão super entrelaçados. Y probablemente tengamos más énfasis en uno o en otro dependiendo del momento de nuestro día. E provavelmente ele pode ter mais enfoque num ou no outro, dependendo do momento do dia. Pero recordarlos, tenerlos aquí tras de nuestra mente. Mas recordá-los e tê-los sempre em nossa mente nos hará estar practicando no nada más sentados todo el tiempo. não é praticar apenas sentado, mas praticar o tempo todo. Por el beneficio de todos los seres. Para o benefício de todos os seres. Muy bonita essa charla, essa habla, uma mensagem linda para nossa sangha nessa segunda-feira. Então, imagino que há perguntas, não? Então, em primeiro lugar, gratidão, né? Em espanhol, gratidão é, Vivi? Gratitud, pero es, sabe que não sei. Yeah. Gracias, es en realidad muchísimas gracias, pero gratidão es algo que viene muy expansivo, ¿no? No hay, es como saudade, en portugués no hay una traducción para español. Wow, ok. Então, pero es estar grato, yeah. muy grato. Muy grato, yeah. Gracias. Muitas graças. Então, então, perguntas normalmente, Satyashuri, eu estou muito curioso para saber, né, quais perguntas vêm e se puder falar, gente, pausadamente para a Viviana conseguir traduzir, né, seria muito bom. Eu vou tirar o spotlight para a gente conseguir ver todo mundo. E só levanta a mão se quiser fazer uma pergunta. Sí, Marcos, adelante. Buenas noches, Satyashuri, Manjupriya, todos. Satyashuri, sua charla, poderíamos estar uns 6 meses adiante perguntando e aprendendo com você. Foi absolutamente muito rica e muito intensa e com muitas considerações importantes. Pero eu vou tentar resumir minha pergunta para poder dar oportunidade para outros colegas, outras perguntas. Uma coisa que me queda muito claro é que o caminho espiritual requer propósito, disciplina, as práticas meditativas, de atenção, de meta, de ética e tudo. Me queda também muito claro, e me lembro de ter lido alguma coisa de Bhante sobre como se vivimos cumprimos nossos papéis sociais e podemos cumprir nosso papel na vida espiritual, como se fossem duas coisas distintas. Mas o que me chamou mais a atenção foi a palavra renúncia. Isto me deixou extremamente atento, porque se as práticas, o compromisso, a vida ética nos leva a um caminho espiritual,
y la compasión crece, y la autoconsciência cresce, e tudo avança. Onde entra exatamente a renúncia? A renúncia a quê? Isto me deixou muito curioso, porque é como se a renúncia, ao final da charla, eu comecei a pensar que a renúncia é a morte espiritual e que o renascimento vem de uma compreensão depois da renúncia. Pero se pode comentar um pouco, bien no início, quando você diz que está como revisando o sistema de disciplina espiritual de Sangharakshita, eu não sei se entendi bem, se as práticas que Sangharakshita ensinou entre Ratna, se existe algum câmbio ou se são as mesmas. São essas duas questões. Marco, eu não sei se todos entenderam, se você consegue resumir rapidíssimo a pergunta em português, né? Porque aí fica, e aí eu já faço a tradução. Adelante. Obrigado, Viviana. Desculpa. Bom, colegas, em suma, me chamou muita atenção a palavra renúncia, porque sabemos que a vida espiritual requer disciplina, propósito, atenção, coração, meta, atenção, e é um compromisso, é uma evolução. E quando a Satyashuri fala em renúncia, eu fiquei perguntando, renúncia de quê? Seria a morte espiritual e depois renascemos de outra forma? E a outra pergunta é que, logo no início, quando ela disse que estava revisando o sistema disciplinar de Sangharakshita, eu fiquei em dúvida se havia alguma mudança no sistema de práticas que o Sangharakshita introduziu na Trirata. Yo creo que si me permites, Marcos, voy a hacer la precisión. Creo que no hay ningún cambio. La evolución fue que Sangharakshita primero consideró que su sistema era de práctica espiritual, y esto podría traer confusión en el sentido de que nada más... Na verdade, não teve nenhuma correção, na verdade, não teve nenhuma alteração, teve sim uma correção, dizendo que Sangharakshita entendeu que o sistema de prática... Sí, él empezó a presentarla como práctica espiritual en el sentido de que tal vez se limitaba a lo que podías hacer en esto que tú mencionas, en el lado de tu vida espiritual, por llamarlo de alguna manera. Então, ele coloca a questão da prática num sentido do que você pode fazer e o ritmo que você faz na vida espiritual, na prática espiritual. Pero no hay división. Mas não tem divisão. La vida es la vida completa. A vida é a vida completa. Y vas a llevar tu práctica en tu trabajo, en tu familia, en el club. E você vai levar a sua prática na tua vida pessoal, no clube, em todas as áreas. Y eso es interesante porque si en un inicio lo presentó como esto exclusivo a la práctica. E isso acontece que se em um determinado momento, no início, ele apresentou como isto é a prática. Después, el mismo Subhuti lo aclara en uno de sus papeles. Da mesma forma, o mesmo Subhuti apresenta num dos textos el sistema de disciplina espiritual. Um sistema de disciplina espiritual. Y como sistema, todas las partes se afectan entre ellas. E nesse sistema, todas as partes se afetam, se intercalam umas com as outras. Tú practicarás integración espiritual y en esa etapa tendrás tu muerte espiritual y tu renacimiento y tu emoción positiva. Y, ¿sabes? Y lo mismo pasa con la emoción positiva, habrá tu parte de integración y de muerte y renacimiento. Então, em cada uma delas vai acontecer a tua morte espiritual, o teu renascimento, a tua evolução, da mesma forma que em outra etapa acontece a mesma coisa. Você vai vivenciar tudo.
El Buda renunció, ¿no? Renunció a sus palacios, a su pelito negro, a su caballo. O Buda renunciou ao seu palácio, ao seu cavalo, ao seu cabelo preto. Sangharakshita nos dice que la renuncia es natural, ¿no? Como cuando dejas los juguetes, vas creciendo. Sangharakshita disse que a renúncia é natural, é quando em determinado momento você renuncia aos seus brinquedos. Entonces, para nosotros, ¿qué es lo que renunciamos? Tal vez, no sé. Então, para nós, o que nós renunciamos, não sei. Tendría que conocerlos más, ¿no? Pero supongamos que te dedicas a la venta de artículos. Tenía una amiga que se dedicaba a vender la enciclopedia británica. Que enciclopédia? La británica. La britânica. Eu tinha uma amiga que ela renunciou à venda da enciclopédia britânica. Y para vender la enciclopedia británica usaba de sus artes, ¿sabes? Se engañaba, vaya. E para vender a enciclopédia britânica, ela, enfim, mentia um pouquinho, exagerava um pouquinho. Ajá. Y al hacer esto de estar mintiendo y prometiendo y dando un precio más elevado, renunció a eso. E no momento em que ela começou a ver que ela mentia, aumentava o preço, falava uma coisa, vendia gato por lebre, como falamos aqui. Ela renunciou a isso. Acá en el Centro Budista de la Ciudad de México he visto a chiquitos, 20 años. Aqui no Centro Budista do México, eu vejo pequenos, né, de 20 anos, que han renunciado a sus amigos, que se drogan, que salen a tomar alcohol. que renunciaram a amizades, amigos que se drogam, que tomam álcool, que bebem álcool. Tal vez incluso podríamos entenderlo en una renuncia de, no sé, de buscar un éxito en la carrera o tal vez de perseguir el grado académico, ese tipo de cosas. A gente pode também entender renúncia como uma renúncia a uma carreira, renúncia a uma graduação importante, todo tipo de renúncias. Lo importante, supongo, O importante, no entanto, es que la vida se que a vida contiene en una especie de esfera de comodidad. está contida, né, numa esfera de Comodidad. de conforto. Y la vas saliendo de tu zona de confort, ¿no? E você vai expandindo e saindo da sua zona de conforto. También es una parte, no tanto que te desbalancees psicológicamente. Não tanto que te provoque um desequilíbrio, Lo suficiente para que te mueva el asiento o suficiente para que mova um pouco o chão y te impulse a hacer un cambio. e te impulse, né, te dê um impulso para você fazer uma transformação, uma mudança. Bom, excelente. Será que temos tempo para mais uma pergunta, se alguém tiver? Pode, vamos ver. Alguém tem outra pergunta só para ver? Adelante, Irene. Boa noite, Satyasuri. Boa noite, Manju. Boa noite a todos. Para mim também ficou a palavra renúncia, eu anotei aqui, eu gostei muito da explicação, muito obrigada. Posso só ir fazendo a tradução? Desculpa, Irene.
Imagina. Para mí quedó también anotado la palabra renuncia, entonces me gustaría agradecer y bueno, empezó agradeciendo a ti, Satyasuri, a Manju y a todos. E a renúncia também, eu marquei também sobre o excesso de empatia, que ela não é produtiva, né? Transformar a empatia em compaixão. Então, também seria uma renúncia a um hábito não hábil. Y también anoté aquí como la empatía, no como algo hábil, pero sí como algo que no nos que precisa de transformação. É isso, né? Ou seja, você está falando da empatia. O excesso, quando você faz pelos outros, a mais e se deixa por último. Esse é o excesso, né? O transformar a empatia em compaixão, que aí ela me pareceu mais, me parece uma coisa maior, mais expansiva, tudo, pelo menos foi assim que eu entendi. Ella le gustaría preguntar, y Nini ella está preguntando, la empatía sacando los excesos y yendo y transformando eso en una elevación, en una, no iluminación, es transformación, no es eso, Nini, disculpa si no estoy consiguiendo ser claro, en una transformación, si es eso mismo, o sea, es ese tipo de renuncia también, de salir de ese tipo de empatía para alzar compasión. Sí, ¿verdad? Creo que tienes razón. Estos hábitos torpes son los más difíciles de renunciar. Sí, es que tem razão. Isso é esses estados mentais não hábeis, eles são os mais difíceis de sair. Sobre todo porque no los alcanzamos a ver del todo. Principalmente porque a gente não consegue vê-los de uma forma inteira, né? O crecimos con condicionamientos muy fuertes. Ou crescemos com condicionamentos muito fortes. En las que confundimos empatía con compasión. E quando a gente mistura empatia com compaixão. Pero, pues sí, ahí está la práctica. Mas aí está a prática. ¿No? Como ir ayudándonos de ver cómo es que nuestros condicionamientos nos definen. E ir vendo e percebendo como os nossos condicionamentos nos definem. Más bien, nos condicionan. Nos condicionam. Pero no nos definen. Mas não nos definem. Nos permiten hacer esos cambios. Nos permitem fazer essas mudanças. Acá en México. Aqui no México. Yo crecí con las películas de Pedro Infante. Eu cresci com os filmes de quem? Pedro Infante. Pedro Infante. Libertad Lamarck. Películas muy, muy, muy sufridoras. Umas telenovelas, né? De muito sofrimento. No han de haber cambiado mucho, nada más que ahora ya no veo la TV. Não deve ter mudado muito, é que eu não passo mais a assistir. Pero te condicionan muy fuerte. Mas te condicionam de uma forma muito forte. Y de pronto estoy de acuerdo con Marcos, se necesita disciplina y entrega y dirección en la práctica. E eu concordo com Marcos, a gente precisa de disciplina, de prática, de direcionamento. Pero como la espiral ascendente. Mas como a espiral ascendente. Hay que encontrar lo más pronto posible. Temos que encontrar o mais rápido possível. El gozo, la felicidad, el aprecio. O gozo, a felicidade e a vontade da prática. Nos permiten, por lo menos en mi caso. Nos permitem, pelo menos no meu caso. ¿No? Liberarnos de ese sufrimiento mexicano. Nos liberar desse sofrimento mexicano. Muito obrigada, Satyasuri. Obrigada, Vivi, por traduzir.
Marcos, né, que trouxe também a questão, a prática, né, o Banju, né, com os ensinamentos, a prática ajuda muito, né, a fazer essa transição e a perceber com o tempo, né, onde que vai se ajustando. La práctica nos ayuda a evoluir y a ir entendiendo cómo podemos hacer esta transformación. Gracias. Eu acho que temos tempo para mais uma pergunta. Pode ser, Helena, se for rápida, talvez a gente tenha tempo, porque eu estou olhando no relógio aqui, mas se puder. Vai ser rápida. Boa noite, todo mundo. Obrigada. A minha pergunta veio da tua colocação de compaixão. Bueno, mi pregunta viene de la colocación de compasión. Desculpa. Compaixão. Você colocou que a compaixão ela tem uma das premissas é que a gente não leve tudo para o lado pessoal. Una de las premisas, tú colocaste que una de las premisas de la compasión es que no lleves para el lado personal, pero no de compasión. Para mim, uma das primeiras coisas que vem exatamente, eu sinto isso como pessoal. Qual seria uma forma de eu enxergar isso mais rápido? Como é que eu já sei como é que eu deveria fazer na prática, mas aqui agora, como é que se eu já senti, qual é a ferramenta que eu teria, que eu poderia minimizar isso? Lo que pasa es que yo a veces me doy cuenta que yo llevo para el lado personal. ¿Y cómo puedo trabajar eso? A veces me doy cuenta que yo ya llevé para el lado personal y ya sentí. Entonces, ¿cómo puedo trabajar eso a partir del momento que ya sentí que estoy llevando por el lado personal? ¿Cómo mejorar? ¿Cómo trabajar eso? Es decir, Elena, que cuando te encuentras con algo afuera, inmediatamente tu respuesta es sentir el sufrimiento en tu interior. Lena, ela está perguntando, na hora que você sente alguma coisa, acontece alguma coisa no mundo fora, você leva para o teu mundo interior, é isso? Isso, é como se fosse o pessoal fez especialmente para mim. Tanto seja bom quanto ruim, mas fez especialmente para mim. La sensación que tengo es que sea bueno, sea malo, eso fue hecho especialmente para mí. Creo que te ayudaría a saber que no. Eu acho que te ajudaria a saber que não. Y empezar desde esa premisa. E começar desde essa premissa. Y a partir de ahí, decir, no es mío, no me pertenece. E a partir daí, dizer, não é meu, não me pertence. No es personal, es un proceso. Não é pessoal, é um processo. Está siendo provisional. Está sendo encaminhado. Para que te salgas de tu estado refractario. Para você sair do estado refratário. Y te permitas mirarlo desde afuera. E passar a olhar de fora. Como si estuvieses viendo un tablero de ajedrez. Como se você estivesse vendo um tabuleiro de xadrez. Hay cuadritos blancos y cuadritos negros. Tem quadros, tem casinhas brancas e casas pretas. Y las fichas se están moviendo. E as fichas estão se movendo. En este mundo condicionado. Nesse mundo condicionado. Y no implica no sentir. E isso não significa não sentir. El Vedana
desagradable o agradable, O Vedana é desagradável ou agradável, siempre va a estar presente, sempre vai estar presente. de aquí hasta la iluminación. Daqui até a iluminação. Sin embargo, puedes escoger tus respuestas. No entanto, você pode escolher as suas respostas. Ahí está el camino. Esse é o caminho. Muito bom. Boa noite, todo mundo. Obrigada, Boa Manju. noite, Satishuri. Buenas noches, man- Manju Priya. Gracias. Buenas Mande noches. abraço para todo mundo Gracias a no todos. México. Muchas gracias. Tchau, gente. Boa noite, obrigada. Obrigada, Boa noite, Manju. bom Obrigada, dia. Vivi. Tchau, gente. Obrigado, Vivi. Isso. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Obrigada, Vivi.